Quantas vezes na sua vida você se determinou a mudar de um hábito e uma atitude, você começou e você não conseguiu? Lembra, quantas foram as vezes que você quis ir para a academia? Quantas foram as vezes que você se programou a fazer uma dieta? E o estudo? Você até chegou a começar, fez durante uma semana, mas passado esse período, você logo desistiu. Hoje, nós vamos compreender por que essas coisas acontecem. Pois é necessário que a gente acabe de uma vez por todas, ou pelo menos consigamos vencer a procrastinação em nossas vidas, para que assim tenhamos êxito e sucesso em nossos objetivos. Eu sou Carlos Fabrício, Master Coach e médico socorrista neonatal, e muito obrigado por você estar no meu canal Dr. Coach Fabrício. Olá, eu quero te agradecer por você estar me acompanhando no meu canal. Estou muito feliz de ver a quantidade de visualizações. Apenas queria te pedir que você pudesse comentar. Caso você não tenha entendido alguma coisa, caso tenha encontrado alguma dificuldade, ou se porventura você quer fazer uma crítica, é muito bem-vinda. Todo tipo de observação são importantes porque esse canal é feito para você. Para que você possa entender, compreender a maneira correta de nós podermos vencer as dificuldades que encontramos para poder alcançar o nosso sucesso. Hoje vamos começar uma história lá pelos anos 300 depois de Cristo. Um comandante romano chamado Expedito foi colocado como chefe de uma das principais tropas, a 12ª tropa romana. E essa tropa muito famosa, porque antes dele quem havia conduzido essa tropa foi Marco Aurélio, para conquistar o que hoje nós conhecemos como a Eslováquia. Expedito, então, nesse período, ele teve um contato com muitos cristãos. E esses cristãos começaram a falar de Jesus para ele. Apesar dele ser um excelente soldado romano, apesar dele ser um soldado muito dedicado, ele sabia muito bem que aquilo que ele escutava sobre esse tal Jesus Cristo era algo muito bonito, algo muito nobre, e que foi o que encantou o coração dele. Mesmo lendo a Bíblia, mesmo indo a algumas celebrações que os cristãos realizavam, ele sentia no coração aquele impulso. Veja, já eram anos 300, onde já tinham celebrações de missas. Ele sentia no coração dele o impulso em se entregar ao cristianismo. Porém, ele sempre deixava para depois. Ele nunca dava o passo concreto. Ele sempre pensava, é bonito, legal, vou me batizar. Mas quando se aproximava do dia, ele dizia, não, estou ocupado, tudo era para depois. Até que Expedito tem um grande sonho. Enquanto ele dormia, apareceu para ele um corvo muito grande. E esse corvo dizia ao seu ouvido, cras, 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 que em latim significa amanhã. Amanhã. E quando esse corvo que apareceu ao seu ouvido, ele via aquele corvo grande no sonho dele falando isso, ele viu uma imagem de Jesus em que mostrava para ele que aquele corvo nada mais era do que uma expressão de Satanás que estava impedindo ele de se entregar a Deus. Ele então, quando acorda assustado porque ele viu a imagem do demônio. Ele acorda assustado e fala, Rodie, Rodie, que significa hoje. Hoje, veja, Santo Expedito, até então apenas Expedito, ele toma a decisão naquele dia de seguir a Jesus, vai para a igreja, pede o batismo e se converte ao cristianismo. O cras, que significa amanhã, é justamente a palavra que deu origem à procrastinação. É isso que muitas vezes nós temos que estar lutando como Expedito lutou. E como que a procrastinação ela entra em nossas vidas? É simples. Ela simplesmente acontece porque, desde o princípio, está em nossa genética.
Desde o princípio, nós fomos acostumados a buscar aquilo que nos dá o conforto, aquilo que nos dá o prazer, aquilo que nos dá o descanso. Isso é normal do ser humano. Ele foi, já quando foi concebido, ele foi concebido a lutar apenas por aquilo que era necessário, a focar a energia naquilo que era necessário. Então a necessidade do primata era o que? Se alimentar, se reproduzir, se proteger, fugir, caçar. Então ele focava a energia para isso. Fora disso, o que ele buscava era o descanso, era o repouso. Assim sendo, foi passado de geração em geração em nossa genética essa vontade de querer economizar energia, economizar esforço para as coisas apenas para uma vivência onde iríamos só utilizar essa energia para os momentos realmente necessários. Então, para nós entendermos que a procrastinação nos atrapalha, nós precisamos compreender que ela está intrínseca em nós e nunca, entenda isso, nunca iremos eliminá-la de nossas vidas. Mas uma coisa nós podemos fazer, nós podemos mudar os nossos hábitos. E a partir da mudança de hábito, nós conseguimos diminuir a influência dela em nossas vidas. É muito normal que nós consigamos ter energia e ter muita disposição para as coisas que nos dão prazer. Quando vamos sair com a nossa família, como vamos brincar com o nosso filho, ou como vamos realizar uma tarefa que nós esperamos muito tempo, não medimos esforços para podermos empenhar e nos divertir, e não há problemas, até mesmo se porventura programamos umas férias, e porventura se chove, se acontece de alguma coisa acontecer, a empolgação que nós temos para essas férias ela é tão grande que essas coisas não nos atrapalham. Porém, quando nós precisamos mudar certos hábitos e certas atitudes que estão enraizadas em nós, que estão presas em nós e que vão de contra ao prazer que nós queremos ter, quando nós temos essas atitudes, aí realmente nós temos que ter uma grande força de vontade. E esse é que é o segredo. Se nós dependermos apenas da força de vontade, é aquela semana que nós vamos à academia e que na semana seguinte não vamos mais. É aquela semana que nós estudamos com afinco e na semana seguinte não estudamos mais. Porque força de vontade é como se fosse um músculo. Foi feita uma experiência nos Estados Unidos, onde eles reuniram dois grupos. Um grupo iria comer rabanetes e o outro grupo iria comer chocolates. O grupo do chocolate tinha que rejeitar os rabanetes. O grupo dos rabanetes tinha que rejeitar os chocolates. E durante 1 hora, os dois grupos se alimentaram, tendo que rejeitar os outros alimentos. Após essa hora, foi dado para esses grupos um grande quebra-cabeça. Quando eles foram tentar resolver o quebra-cabeça, aquele grupo que comeu o chocolate resolveu o quebra-cabeça com muito mais agilidade, enquanto que o outro grupo não só teve mais dificuldade, como desistiu no meio do caminho. Isso vem nos mostrar que a boa vontade, a determinação inicial que nós temos, ela tem limite. Veja, ela não é eterna, ela tem um limite. É esse limite que nós precisamos compreender. Eu hoje quero mostrar a você como nós podemos vencer a procrastinação. Eu quero mostrar a você também que existem muitas distrações que nos impedem de podermos vencer a procrastinação. Por exemplo, um celular, WhatsApp, seriados. Quantas vezes temos que nos dedicar ao estudo de um livro, mas com o celular do lado, mesmo no vibra, ele vibrando, a gente se distrai e logo pega o celular. Isso são coisas que nos atrapalham. E essas coisas que nos atrapalham nos impedem de poder vencer a procrastinação. E como nós podemos tirar a procrastinação da nossa vida? Como eu havia explicado, a força de vontade é como se fosse um músculo. E ela tem um limite. Porém, se no período em que nós temos essa força de vontade, nós transformarmos aquilo que nós queremos mudar em um hábito,
É aí que está o grande segredo. Veja, eu vou ensinar a vocês aqui algumas técnicas que eu conheço de vencer a procrastinação. Mas essas técnicas têm que ser aplicadas no período da boa vontade, no período do esforço, naquele período que você está animado, porque esse período vai passar. E quando esse período passar, aquilo que você tem que fazer tem que ser virado um hábito já para você. Quando nós transformamos em um hábito, aí nós conseguimos seguir adiante com mais facilidade. Porém, eu quero dizer a você, não relaxe. Porque mesmo que isso vire um hábito, se por algum motivo você tirar férias desse hábito, com muita rapidez, a procrastinação retornará e te impedirá de dar seguimento ao que você já vinha fazendo. Se você tem que ler um livro, determine o horário de ler esse livro. Ao determinar o horário, determine um lugar silencioso, retire o celular de perto de você, que é uma das grandes distrações que existem. E nesse momento você começa a estudar esse livro. Veja, mesmo que você se dedique apenas uma hora ou apenas 30 minutos, faça. E se porventura algo quiser te impedir de você prosseguir, insista, mesmo cansado. Nesse momento, você começa a gerar dentro de você um hábito. E esse hábito que você está gerando precisa ser dado sequência, mesmo nos outros dias e também nas outras semanas. Algumas coisas, algumas técnicas que nos ajudam a vencer a procrastinação. Existe uma regrinha chamada de 1, 2, 3, que é a seguinte: quando você está jogado no sofá e você sabe que precisa ir para a academia para você poder emagrecer, faz o seguinte: você tem que levantar, mas está muito cansado, senta no sofá e conta 1, 2, 3 e levanta. Ao você contar de forma consciente, você começa a mexer com o seu cérebro e começa a fazer com que você crie dentro de você uma vontade. E assim você se levanta, você se desperta e vai. Uma outra regrinha que nós podemos fazer, uma outra ferramenta, uma outra prática para poder vencer a procrastinação, é a regra de contar de 1 até 5. Como é que é feito isso? Quando você está no sofá jogado, está no sofá sem ânimo, sem vontade de poder fazer aquilo que você tem que fazer, e você precisa realizar, é fácil. Você vai pensar: 1, você mentaliza o que tem que ser feito. 2, você senta de uma postura mais ereta. 3, você se imagina realizando aquela coisa que você tem que fazer. 4, você se imagina de pé. 5, você levanta e vai fazer aquela atividade. Seja ela qual for, é necessário que você a faça. Uma outra coisa que precisamos entender é que não adianta nós querermos resolver tudo ao mesmo tempo. Não, a gente não vai conseguir. Primeiro você precisa se concentrar em algo, em uma coisa, que é o mais importante para você naquele momento. E isso que você vai se concentrar, você vai transformar aquilo em um hábito. Suponhamos que você sabe que tem que comer bife de fígado, porque você está com uma anemia, mas você não gosta, mas você precisa comer. O que você vai fazer? Você vai determinar a comer todo o almoço. E mesmo que você não tenha vontade, não tenha o desejo, você vai se esforçar, quer seja num self-service, quer seja na sua casa, você pelo menos no almoço tem um bife de fígado para você poder comer todo dia. É assim que nós começamos a transformar os hábitos que antes nos atrapalhavam a alcançar os objetivos em hábitos que vão nos impulsionar a alcançar esses objetivos. Então, precisamos utilizar aquele momento da força de vontade para transformar, para criar hábitos novos. E esses hábitos novos vão nos dar a força para seguir adiante. Uma outra coisa que é importante nós podermos compreender é que para nós podermos vencer a procrastinação, nós temos que ter também um pouco de paciência conosco mesmo. Como eu disse, você nunca conseguirá eliminar a procrastinação da sua vida. Ela faz parte, mais ou menos. Mas você vai poder controlá-la, dominá-la, transformando os hábitos que você tem. Então não adianta você hoje gastar muita energia em vencê-la, se amanhã você não tiver energia nenhuma para isso. Então,
vai aproveitando o momento certo, vai fazendo com que a sua vida tenha os horários corretos, e nesses momentos, às vezes você quer malhar 2 horas, malhar 3 horas, ler um livro em 1 hora, 2 horas lendo, você não vai aguentar, você vai se cansar, você vai desanimar e vai fortalecer a procrastinação. Vai malhar meia hora, vai ler um livro em 15 minutos. Veja, o que você não pode fazer é ficar acomodado, o que você não pode fazer é perder o ritmo. Se você insistir, se você lutar, você vai conseguir. Porém, entenda, tem que ser no tempo e na hora certa. Por isso eu quero agradecer a você, muito obrigado. Agradeço a você por mais esse encontro. E lembre-se, a procrastinação, ela pode ser vencida. Muito obrigado. Obrigado por você estar comigo mais esse mês. Nós estamos só começando mais um mês de crescimento, de conhecimento. É a graça que Deus nos concede de podermos juntos, não só vencer nossos limites, mas sempre e cada vez mais agir em direção aos nossos sonhos. Então, como Santo Expedito fez, vamos dizer rodie, 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 ou seja, é hoje.